Pessoal, na nossa aula de História de hoje, nós vamos trabalhar o texto Cidades e Municípios, certo? Esse conteúdozinho, ele está contido na página 44 do livro de História de vocês, tá? Então, vocês peguem o livrozinho aí e acompanhem a leitura juntamente com a tia, ok? Vamos lá. Vimos anteriormente que a humanidade passou por um período em que viveu como nômade e dormia em cavernas, mas ao longo dos anos, essas populações se sedentarizaram, ou seja, se fixaram em um lugar e lá criaram as primeiras cidades. Essa foi a forma encontrada pelos povos antigos de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Tudo isso começou há pelo menos 5.000 anos em um lugar chamado Mesopotâmia, terra entre rios. Hoje nós vivemos em cidades graças a esses povos e os seus avanços tecnológicos. Você sabe para que servem as cidades e os municípios? Bom, vou responder agora essa perguntinha para vocês, certo? Os municípios é responsabilidade da prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização através dos serviços públicos municipais. Construir, limpar e manter as ruas, as estradas, as pontes, verificar a iluminação das ruas e avenidas, construir e manter hospitais, postos de saúde, escolas, creches, centros esportivos e culturais, praças, parques e etc. Providenciar medidas de saneamento, estimular o turismo, zelando por serviços de qualidade. Então, o município ele tem toda uma responsabilidade para com qual todos os moradores de suas dependências, né? Como vocês viram aqui, a prefeitura ela tem a responsabilidade de manter as ruas iluminadas, manter as ruas limpas, cuidar do saneamento básico, enfim, providenciar uma vida estável para todas as pessoas, certo? As cidades, a cidade, ela é a parte mais importante de uma cidade, é o centro comercial, onde é o grande movimento de pessoas, ônibus, carros e etc. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, escritórios, restaurantes e etc. Bom, então como vocês puderam ver aqui, as cidades elas são divididas em bairros, né? Tem bairros, os bairros se dividem em ruas e assim sucessivamente. Mas na cidade, em cada cidade, existe aquele bairro que é o bairro comercial, que é onde tem os prédios, é onde tem o comércio daquela cidade, certo? E esse é considerado o bairro de maior importância para aquela cidade, certo, pessoal? As metrópoles, elas são as cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como os bons aeroportos, serviços de transporte, etc. São consideradas metrópoles. E já as cidades de interiores, que são chamadas de cidades interioranas, elas são as cidades do interior, algumas elas são grandes e apresentam características de cidade urbanizada, no caso avenidas, praças, monumentos, lojas comerciais, shopping. E outras elas são pequenas, com um pequeno comércio, poucas ruas e uma população reduzida. Todos têm direito a uma cidade organizada. Todos têm o dever de cuidar de sua cidade. Bom, então tem aquela cidade metrópole, que são as cidades metropolitanas, que elas são aquelas que têm serviços de maior qualidade, certo? Que tem serviços de transporte, tem aeroportos, shoppings, lojas, enfim, e essas lojas de maior qualidade, ok? Já as cidades de interior são aquelas cidades, muitas vezes até são grandes, porém elas não são tão desenvolvidas quanto as cidades metropolitanas. Elas podem ter shopping, elas podem ter avenida, praça, mas nas cidades metropolitanas são onde o foco é maior, certo? É onde as lojas são aquelas lojas maiores, melhores, onde aqueles aeroportos são aqueles aeroportos grandes, internacionais, enfim. Certo, pessoal? Então, agora eu pergunto para vocês, você sabe para que servem as cidades e os municípios? Falei para vocês que eu ia responder, né? Bom, fiz todo um estudozinho aqui, lendo e tudo com vocês, e o que é que a gente pode perceber? Que as cidades e os municípios, eles servem
para que as pessoas elas residam nele, né, para que as pessoas elas habitem ali naquelas cidades, naqueles municípios, para que elas sejam cuidadas por os agentes da lei, no caso aqui pelos nossos representantes, nossos representantes políticos, no caso os prefeitos, que eles cuidam, certo? Porque já pensou se fosse como antigamente, que as pessoas elas não tinham lugar certo, elas ficavam de um lugar para o outro, não é? Não ia ser como é hoje em dia, que a gente tem o nosso lugar fixo ali, né? E o prefeito daquela cidade ele cuida para que a gente tenha saneamento básico, para que a gente tenha saúde, cuida da questão da educação, cuida em arrumar as nossas ruas, enfim. Então é muito importante essa questão, certo, pessoal? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de história de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar para a tia. Mas a gente vai fazer uma interpretaçãozinha sobre esse conteúdo na tarefa de casa de vocês, tá certo? Então é isso, meus amores.